Mas afinal, com o novo visto de procura de trabalho em Portugal, é possível fazer o reagrupamento familiar simultâneo? Fica comigo nesse vídeo até o final que você vai entender o motivo de tanta confusão referente a esse assunto. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Quero lembrar que esse vídeo não tem caráter jurídico, por isso não dispensa uma consulta jurídica com um especialista, ou seja, um advogado especialista em imigração, para que você possa colocar todas as suas questões, todas as suas dúvidas e ser esclarecido ali de forma específica e pessoal. Essa semana eu publiquei um vídeo que eu fiz aqui alguns alertas referente ao novo visto de procura de trabalho em Portugal. Talvez alguns alertas que as pessoas ainda não estavam muito atentas. E um deles que eu falei muito foi sobre o reagrupamento familiar, que para esse visto não é possível nesse primeiro momento. Inclusive eu recebi até algumas críticas falando: você não sabe o que você está falando, porque é possível fazer o reagrupamento sim. Então eu fui mais a fundo, eu falei, eu vou buscar mais essa informação. E realmente o que eu falei é verdade, você não pode fazer, enquanto visto de procura de trabalho, você não pode fazer o reagrupamento familiar simultâneo, porque é diferente o reagrupamento familiar simultâneo do visto de residência para acompanhamento de familiar de requerente de visto de residência. E é aí que está o perigo, as pessoas estão fazendo confusão na nomenclatura. Por isso que eu gostaria aqui de esclarecer esses pontos que ficaram assim em confusão. Então eu vou esclarecer aqui de uma forma, como eu falei, informativa, não tem caráter jurídico, mas é só para que as pessoas entendam e saibam colocar esses termos na forma correta, como deve ser. Então, se nós pegarmos aqui que você vai fazer o reagrupamento familiar da sua família, você tem que pensar o seguinte: eu sou o titular do visto, eu vou requerer o visto para mim, né, como titular. Ao chegar em Portugal, eu faço a minha autorização de residência e em seguida eu peço o reagrupamento familiar da minha família. Isso é o visto de reagrupamento familiar. Já o visto de acompanhamento familiar de requerente, sim, esse você pode pedir no Brasil, é um processo separado do seu que você está pedindo o seu visto de trabalho, visto de procura de trabalho. Então você tem que entrar com outro processo de visto para que seu familiar, seu esposo, ou sua esposa, seus filhos possam acompanhar nesse período que você vai estar em Portugal procurando trabalho. Então, só para entender que existe essa diferença. Então, quando você se referir que você quer trazer a sua família consigo para Portugal, você vem com visto de procura de trabalho, então você vai aqui entrar nessa categoria, que é o visto de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de residência, conforme está lá na VFS Global, tá? Agora, se você já está aqui em Portugal, já veio para Portugal, não importa qual foi o visto que você veio, se você já está aqui em Portugal e você deseja aqui fazer o reagrupamento familiar, então isso sim chama-se reagrupamento familiar. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela para que vocês vejam, eu entrei em contato com a VFS Global, entrei em contato com todos os postos, né, São Paulo, Rio, mandei a mesma pergunta para todos e uma delas me respondeu. E eu vou ler aqui para vocês o que ela respondeu, que esclarece bem aí isso que eu acabei de dizer. Eu fiz essa mesma pergunta: com visto de procura de trabalho, eu posso fazer o meu reagrupamento familiar simultâneo? E a resposta foi o seguinte: o visto de reagrupamento somente pode ser solicitado com a notificação de deferimento de reagrupamento familiar emitida pelo CEF em Portugal. Sem esse documento, não é possível solicitar este visto. Além disso, a VFS Global não realiza reagrupamento familiar. Este procedimento é feito unicamente no CEF em Portugal. Porque, como eu expliquei, o reagrupamento é feito a partir de Portugal, quando o titular do visto já está em Portugal e faz a sua autorização de residência, e agora, com a alteração da nova lei, né, da lei do imigrante, ele já pode agora fazer o reagrupamento familiar simultâneo. Antigamente não era possível, mas agora já pode fazer, tá? Então, não esqueça e não confunda um termo com o outro, porque isso pode gerar muita confusão e é isso que está gerando confusão agora na internet. Aí, continua. Recentemente foi aprovado o visto de acompanhamento para fins de residência ou estada temporária. É isso que nós estamos falando. Então, foi agora recentemente criado esse visto para que o familiar, né, do titular do visto
possa acompanhar o titular durante o período que ele vai estar aqui em Portugal à procura de trabalho. Depois que ele conseguir um trabalho, tiver o contrato de trabalho e for ao CEF para fazer a sua autorização de residência, aí faz os trâmites como vai ser feito aí o reagrupamento familiar, que não sabemos ainda. Também gostaria de deixar um alerta, porque como esse visto é um visto novo, é um visto que está sendo agora implementado, a gente não tem nenhum mês ainda de que ele está em vigor mesmo, que você pode aplicar, foi a partir do dia 6/11, então a gente não tem estatística, a gente não tem histórico desse visto, então a gente não sabe ainda quantas pessoas estão aplicando para esse visto, quantas pessoas já foram aprovadas, ou seja, já teve o deferimento, quantas pessoas foi indeferido o visto e quais foram os motivos. Nós não temos esse histórico, por isso que nós não podemos aqui afirmar categoricamente que é possível fazer assim ou é possível fazer assado. Isso não ainda tem histórico para isso, tá bom? Então a gente precisa aguardar, existe muita confusão de informação aí na internet e a gente precisa sim, realmente, como eu sempre falo, vamos nos órgãos oficiais buscar essas informações ou consultar um especialista para que possa esclarecer essas dúvidas mais pontuais, mais específicas, tá bom? Então foi isso que eu fiz. Então, quando eu me referi no vídeo passado, que eu falei que o novo visto não é possível fazer reagrupamento familiar simultâneo, isso é uma verdade, não é possível. É possível sim o requerente do visto, desse visto de procura de trabalho, fazer um processo à parte, não faz parte dentro do processo dele, mas um processo à parte, de pedir um visto de acompanhamento familiar para que o familiar possa acompanhar o titular do visto a Portugal, tá bom? Então, esclarecendo essa parte, para deixar bem claro que essa confusão, eu sei que gera muita confusão, ainda mais quando é um procedimento novo, nunca se fez esse procedimento para o novo visto, é um visto que ainda está gerando muita confusão, é um visto, como eu falei, enquanto não tiver um histórico de quantos pedidos foram feitos, quantos pedidos foram indeferidos e quais os motivos pelos quais eles foram indeferidos, a gente não tem esse histórico. Então, por isso que precisa aguardar, esperar, né, para que você tenha mais informações. Mas o que eu quero deixar bem claro e voltando a repetir, uma coisa é reagrupamento familiar simultâneo, outra coisa é acompanhamento de familiar. São coisas distintas e não confunda mais para que não gere confusão. Até quando você vai fazer a pergunta, você tem que fazer usando o termo correto, porque senão você vai ter uma resposta talvez que não corresponda àquilo que você gostaria, né? Que você precisa daquela informação. Então, fique muito atento em relação a isso. Agora, o que eu vou fazer, esclarecendo essa parte, eu vou aqui responder algumas perguntas que nos foram colocadas neste vídeo que eu fiz os alertas sobre o novo visto de trabalho. E a primeira pergunta aqui é do RBS, que ele fala assim: tem uma opção de solicitar visto de acompanhamento para solicitação de visto. Visto de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de residência. Este visto destina-se a familiar, o cônjuge, os filhos menores, dependentes, legais, até filhos maiores, desde que você prove que ele é dependente. De requerente de visto de residência. Esse tipo de visto serve para visto de residência para procura de trabalho? Sim, em princípio sim, mas aquilo que eu falei, se você é um requerente de visto, desse novo visto de trabalho, você aplica para o seu processo e depois, à parte, você tem que aplicar para o seu acompanhante, ou seja, para o esposo, para a esposa ou para o filho. Então, isso é possível, sim, você pode fazer desde que faça em processos diferentes, tá? Em 2 processos diferentes. Então, quem tiver filho que solicitar o visto de trabalho não vai poder levar o filho a princípio? Exemplo, eu e minha esposa solicitamos o visto, os filhos não poderiam ir? Então, aqui é o Lincoln Lima, essa pergunta. Pode, né? Dentro daquilo que está dentro da VFS Global, tá lá o checklist de documento que deve ser providenciado para os acompanhantes. Então, desde que você preencha aqueles requisitos, acredito que seja possível porque está lá disponível. E como foi falado aqui, como eu acabei de ler, recebi aquele e-mail da VFS Global explicando que é possível você aplicar para o visto de acompanhamento de familiar. Aqui a próxima pergunta é da Rorro. Desculpa se eu não estou pronunciando corretamente, mas é o que está aqui. Oi Valéria, assistindo seus vídeos
e são muito bons e informativos, mas fiquei com uma dúvida. Quando você falou sobre o visto para procura de trabalho e sobre a família, eu vi outro vídeo de uma pessoa falando que agora cada membro da família pode comprar, não é comprar o visto, né? É aplicar para o visto e acompanhar o familiar que aplicou o visto de trabalho. Pode me esclarecer, por favor? Rorro, como eu expliquei agora, né? Então, existe lá dentro da VFS Globo, existe o checklist de quem vai aplicar para o novo visto e existe o checklist de pessoas que vão acompanhar esse requerente do visto principal. Então, existe essa possibilidade sim, conforme está lá na VFS Globo. Mais uma dúvida, eu tenho um filho de 19 e uma filha de 16 e eu e meu esposo e o filho estamos querendo ir com visto de procura de trabalho. Mas e minha filha, qual visto poderia usar para ela? Aqui, na verdade, você tem que analisar de forma estratégica. O que você vai fazer? Então, você pode pedir o visto como titular do visto, ou você ou seu esposo. Se seu filho de 19 anos é dependente, você tem como provar isso, é dependente de você ou do seu esposo, ele também pode entrar como dependente ali, como familiar que pode acompanhar. A sua filha de 16 anos, claro que ela é dependente, ainda é menor de idade. Então aqui, neste caso, só que voltando a falar, é meramente informativo, isso não dispensa uma consulta jurídica. Então eu não posso afirmar porque não conheço aqui estrategicamente como que vocês desejam fazer. Então, analisando de uma forma genérica, conforme está lá no site, né, da VFS Globo, você pode aplicar como titular do visto e você pode fazer um processo à parte, incluindo o seu esposo, o seu filho, caso, filho maior de idade, caso seja dependente, e a sua filha de 16 anos. Isso é possível desde que você faça esse processo à parte. E desde que tenha realmente que comprovar os meios de subsistência, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Agora, tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar aqui o canal e a engajar melhor o canal, tá bom? Oi Valéria, aqui é da Cláudia Maria. Oi Valéria, você pode tirar uma dúvida? Eu e meu filho vamos pedir o visto de procura de trabalho. No caso, um de nós vai ter que comprovar 50% do valor total para... Aqui ela colocou subsídios, mas é meios de subsistência, tá bom? Depende, Cláudia, depende como eu já expliquei aqui anteriormente, depende muito da estratégia que vocês desejam usar. Se você quer, eu não sei se o seu filho é maior de idade, aqui você não especifica, acredito que seja maior de idade, já que ele quer aplicar para o visto, né? Só pode aplicar de maiores de 18 anos. Então eu acredito que aqui você pode aplicar e se seu filho for seu dependente ainda, você pode colocar ele como acompanhamento familiar, ele pode aplicar para o outro visto de acompanhamento familiar. E aí sim, no caso, como é filho, aí pode comprovar aqui 30%, que é o que diz quando é filho. Quando é cônjuge, tem o titular principal do visto, que vai pedir, então ele aqui tem que comprovar 100% dos meios de subsistência. O cônjuge comprova 50%. Já os filhos têm que comprovar 30% daquele valor. O valor que eu vou explicar, daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão do meio de subsistência, tá bom? Então, tem que entender aqui como que vocês vão fazer. Se seu filho é seu dependente, mesmo sendo maior de idade, se você tem como provar isso. Se ele for seu dependente, aplica dessa forma. Se não for dependente, aí no caso teria que fazer 2 processos mesmo para aplicar para visto de procura de trabalho. Aplica para você e aplica para o seu filho, tá bom? Agora vamos aqui para Maiara, não sei se é Maiara ou Maíra. Veríssimo. Eu e meu marido vamos pedir o visto. Tenho uma irmã lá casada, deve ser aqui em Portugal. No caso, ela poderia me dar a carta convite, que é o termo de responsabilidade. E o marido dela ao meu marido. Teria algum problema por causa do endereço ser o mesmo? Olha, Maíra, desculpa se é Maíra ou se é Maiara, eu vou chamar Maíra, tá bom? A questão do endereço, eu acredito que não seja o grande problema. O problema aqui é que quem vai fornecer esse termo de responsabilidade tem que comprovar que tem condições de suportar a quem ele está dando esse termo de responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que você não conseguiu provar, né, como meio de subsistência, aqueles 2.115 euros, essa pessoa, esse que vai fornecer o termo de responsabilidade, vai ter que comprovar isso nas autoridades competentes. Então ele vai ter que provar isso através de extrato bancário, através de algum documento que vão solicitar, com certeza.
Agora, a dúvida aqui é se a sua irmã vai fornecer para você e o seu cunhado vai fornecer para o seu esposo. Então, eles dois vão ter que ter ali, no mínimo, no banco, um valor de aproximadamente 4.500 euros, arredondando, estou arredondando para cima. Então, aí fica a pergunta, né? Então, eles têm esse dinheiro para comprovar, eles têm condições de suportar os dois, né? Tanto você como seu marido, porque afinal de contas eles são casados, então eles têm que apresentar individualmente, mas também vão analisar eles como casal. Então isso é uma pergunta que eu deixo aí para você pensar também, porque não é só a questão do endereço que tem algum problema, é a questão se eles têm essa condição financeira para apresentar nas autoridades competentes, quando você aplicar para o visto, tá bom? Agora a próxima aqui é do Clodoaldo, na verdade não é pergunta, ele faz aqui uma explicação que eu gostei muito do que ele explicou aqui. Ele fala assim: olá, ótimo vídeo. Há poucos dias, máximo 2 dias, uma resposta no e-mail oficial da VFS Salvador, respondendo algumas perguntas, entre elas sobre reagrupamento familiar simultâneo. Eles responderam que é permitido o reagrupamento familiar simultâneo ao pedido do visto para a procura de emprego nesta VFS, estando essa informação bem clara no próprio checklist do site. Então, Clodoaldo, eu vou parar aqui, ainda continua, mas eu vou parar só para fazer uma observação. Talvez, quando a gente também pergunta de forma que não é forma correta, às vezes a resposta vem de uma forma que não é aquilo que a gente espera. Então, eu acredito que aqui a VFS Global, como ele me respondeu que também foi de Salvador, quem me respondeu aqui foi de Salvador, eu mandei para todas, eu mandei para o Rio de Janeiro, mandei para São Paulo, mandei para Salvador, para Minas, para Brasília, e a resposta que eu tive aqui eu tive uma resposta de Salvador e outra de Minas. Então, aqui, acredito que eles estão aqui querendo dizer, que foi o que me disseram, é que para quem está aplicando para o novo visto de procura de trabalho em Portugal, é possível fazer... deixa eu ver exatamente como é que é falado. Visto de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de residência. Tá lá no site da VFS Globo, naquela lista de checklist de documentos. Se você entrar, tem vários checklists de documentos para vários vistos e lá embaixo tem o último do visto de trabalho, o novo visto de trabalho, e logo acima tem, acredito que seja o dos nômades, e depois logo acima tem esse de visto de trabalho, visto de residência para acompanhamento de familiar. Então, aqui o que eu acredito que eles estão querendo dizer é que para quem está à procura, né, para quem vai aplicar, na verdade, para o novo visto de procura de trabalho, pode fazer esse visto de residência para acompanhamento de familiar. Isso é possível. Aí ele continua aqui, o Clodoaldo. Não sei se mudou de 2 dias para cá, porque nós sabemos dessas alternâncias de lei e decretos em Portugal. Isso é bem verdade. E sei que em outras VFS tem outros procedimentos. Cabe a cada um entrar em contato com a VFS que pretende dar entrada e saber do seu protocolo. Concordo plenamente com o que o Clodoaldo está falando aqui. Se a sua jurisdição é ali de Salvador, então você envia um e-mail para a VFS de Salvador e esclareça suas dúvidas. Se é ali para Minas, mande um e-mail para aquela região ali de Minas. Se é para São Paulo, a mesma coisa, porque pode ser que de uma região para outra, pode ser que tenha ali alguma divergência de informação e você fica mais resguardado se você enviar exatamente para a VFS que você vai aplicar para o seu visto. É o que eu recomendo e aqui concordo com o que o Clodoaldo está falando. Aí ele fala assim, o ideal seria uma padronização protocolar entre os consulados e suas ramificações e os VFS espalhados pelo mundo. Aqui eu acredito, Clodoaldo, que depois que a gente, como eu expliquei no começo do vídeo, depois que a gente tiver aqui um histórico desse novo visto, de quantas pessoas pediram, de quantas pessoas foram indeferidas ou deferidas e quais são os motivos, né? Eu acho que depois que criar esse histórico, eu acho que normaliza, as informações ficam mais linear, digamos assim. Então, enquanto isso não acontece, vai ter essas divergências, as pessoas ainda vão ficar um pouco confusas enquanto isso não se estabilizar e esse visto não ficar realmente muito claro. Então, eu acho que para isso precisa ainda esperar aí 1 mês, 2 meses para que isso aconteça, até criar esse histórico que eu estou falando, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os meios de subsistência
que acredito que as pessoas também não estão se atentando para isso. Então, se você vai solicitar o novo visto de procura de trabalho aqui em Portugal e deseja trazer, por exemplo, a sua esposa e o seu filho, um exemplo, né, o requerente, o cônjuge e um filho. Então você tem que ter muito atenta, porque lá no checklist desse visto de residência de acompanhamento familiar está bem específico que você tem que comprovar meios de subsistência. Ou seja, o titular do visto, para quem está pedindo o visto de procura de trabalho, tem que provar ali 100% durante o período de 3 meses, que três vezes o salário mínimo, que hoje aqui em 2022, ainda é 705. A partir do ano que vem, esse valor aumenta, vai para 760. Então, as contas ali vão ter que ser alteradas, tá bom? Já o cônjuge, a pessoa que vai, né, o segundo adulto, ele tem que comprovar ali 50% deste valor. Então, se é 2.115, você tem que comprovar ali a metade desse valor. Eu já fiz aqui tudo em reais, eu vou falar em reais para ficar mais fácil. Fiz a conversão desde o dia 14/11, tá bom? E o filho tem que comprovar ali 30% desse valor. Mas aí fica uma dúvida, porque se você for ver a fundo a lei, quando fala lá eles falam o seguinte, lá no checklist do acompanhamento de familiar, né? Quando eles pedem um meio de subsistência, eles falam exatamente isso. Comprovativo da disponibilidade de recursos estáveis e regulares suficientes para necessidades do requerente do visto de residência e dos familiares que acompanhem para o período de estada solicitado ou para o período de 12 meses, consoante o que seja menor, determinado nos termos do artigo 2 da portaria 1563/2007, ou seja, 2007, ok? De 11 de dezembro. Então, se a gente analisar essa portaria separada, lá fala que você tem que comprovar lá os meses de estada em Portugal. Então, se você vem com o seu cônjuge e traz o seu filho, então se você for seguir essa portaria, você vai ter que comprovar ali para o seu cônjuge e para o seu filho, ao invés de 3 meses, 4 meses, porque 120 dias corresponde a 4 meses. Mas isso sou eu que estou interpretando, isso não tem aqui interpretação jurídica. Eu peço para que vocês consulte realmente a VFS, consulte o seu advogado, porque isso foi uma interpretação minha e eu posso estar falhando nessa interpretação. Mas, seguindo o que a lei diz, o que essa portaria diz, é que tem que comprovar ali 4 meses. E aí fica a pergunta, que eu passo a pergunta para vocês como reflexão, né? Quando você for comprovar os meios de subsistência para o seu esposo, para a sua esposa e para os seus filhos, você vai comprovar de 3 meses, que corresponde, né, que é exatamente o que está no visto de procura de trabalho, que é o que você vai comprovar, ou você vai comprovar de 4 meses para a sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos, né? Então, essa é a pergunta e reflexão que ficamos. Isso, acredito que hoje, eu não sei como é que os advogados, né, estão aplicando, ou as pessoas mesmo individualmente estão aplicando, mas isso é um ponto de reflexão que eu deixo aqui para que vocês possam pensar. Eu fiz aqui o cálculo, fiz em reais, como eu falei, eu usei o câmbio do dia 14/11, tá bom? E eu fiz aqui um exemplo, como se fosse de 3 meses para o cônjuge, né? E 3 meses para o filho, daria um total de 20.938 para um casal e um filho, né? O requerente do visto, o cônjuge e mais o filho. Agora, se eu entrar nessa questão que para o cônjuge e para o filho eu tenho que comprovar ali 4 meses, então o valor dá R$20.040. Então tem essa diferença que eu deixo esse ponto de reflexão para vocês, tá bom? Porque se for seguir exatamente ao pé da letra aqui da lei, seria 4 meses, mas eu não sei como é que a VFS Global ou como o consulado vai interpretar tudo isso. Então fica essa reflexão aí para você e até inclusive me deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que eles vão realmente exigir meio de subsistência para 4 meses para o cônjuge e para o filho? Ou será 3 meses conforme está no visto de procura de trabalho? Porque uma coisa é o visto de procura de trabalho
e outra coisa é o visto de acompanhamento de familiar. São coisas distintas, tanto é que você tem que aplicar em 2 processos diferentes, tá bom? Então fica essa reflexão aí para você e deixa aqui nos comentários o que você acha, tá bom? Agora vamos aqui para o restante das perguntas. Elias Alves de Souza, é verídico que o aposentado aqui no Brasil pode transferir a sua aposentadoria para Portugal? Sim, é possível, mas existem alguns trâmites aí que ele precisa fazer, senão ele será descontado na fonte 25%. Então, tem que ver direitinho para que não corra esse risco de sofrer essa perda de 25% de desconto na fonte. Então, mas é possível sim, Elias, é possível você transferir sim a aposentadoria para Portugal. O Gênio Pereira, ele tem uma pergunta bem interessante. Referente à passagem de volta, eu preciso comprar a passagem de volta mesmo ou somente reserva da passagem? Estou com muita dúvida referente a isso. Vídeo top demais, absorvi todas as informações. Obrigada, Gênio. Eu vou responder essa pergunta baseado na informação que eu recebi da VFS Global. Inclusive, essa que me respondeu essa dúvida é a de Salvador, tá? A outra foi de Minas Gerais. Reserva de passagem aérea para estada temporária exige-se cópia de reserva de título de transporte de regresso, ou seja, ela precisa de uma cópia da reserva que você tenha a passagem de volta de regresso para o Brasil ou para o seu país de origem, tá bom? Informa-se que o Consulado de Portugal não solicita passagem aérea, mas tão somente a reserva de título de transporte de regresso, que pode ser adquirida em companhias aéreas ou agências de viagem. Atenção, não é necessário apresentar reserva de título de viagem de ida, ou seja, quando você vem do Brasil para Portugal, mas somente de regresso, essa é a exigência. Para maiores detalhes, por favor, buscar orientações com companhias aéreas para obter este comparativo. A ausência do mesmo impossibilitará a solicitação do visto do requerente. Nem o consulado nem a VFS Globo assume as despesas com remuneração ou cancelamento de viagem aérea por quaisquer motivo. Então, baseado no que a VFS Globo nos respondeu, né, o nosso questionamento, sim, é possível você apresentar somente a cópia da reserva da sua passagem aérea de regresso para o seu país de origem, no caso, para o Brasil, tá bom? Então, voltando aqui, a próxima pergunta. Então, Eugênio, é possível sim você apresentar somente a reserva da sua passagem de regresso para o Brasil, tá bom? Baseado realmente no que a VFS Global de Salvador nos respondeu, tá bom? Agora vamos aqui para a última pergunta. Anderson Pitanga. Valéria, saudações. Com este visto, consigo alterar a categoria da minha habilitação? Tirar a C mais E? Anderson, sim. Se você vem para Portugal com um novo visto de procura de trabalho, se você deseja trabalhar nesta área de pesados, de motorista de pesado, motorista de ônibus, motorista, por exemplo, de aplicativo, você tem que fazer alguns procedimentos. O primeiro deles, você tem que trazer a sua carta, a sua CNH do Brasil, já com as categorias. Porque aqui, o que vai acontecer? Aqui em Portugal só vão fazer a equivalência. Porque existe uma tabelinha no Brasil das categorias. E existe uma outra tabela aqui em Portugal que é similar, mas não são iguais. Então, ao chegar aqui em Portugal, você tem que fazer a equivalência da categoria que você tem no Brasil para ser equivalente com a categoria aqui em Portugal. Então, você tem que já trazer a sua carta, já com as categorias lá, se você tem carta E, carta C, e você faz essa equivalência chegando aqui em Portugal. E se você deseja, como eu falei, trabalhar com pesados, motoristas de carro, de caminhão, de ônibus, você, ao chegar aqui em Portugal, você precisa fazer um curso que chama-se CAM, C-A-M. Então, você precisa fazer esse curso dura em média mais ou menos ali um mês, e aí depois que você passar por esse curso, é que você está habilitado para trabalhar, para exercer a função aqui em Portugal, tá bom? Então, sim, você tem que trazer a sua carta, sua CNH, já com as categorias, ok? A categoria de pesado, seja lá qual for aí no Brasil. Chegando aqui, você faz a equivalência, ou seja, você, além de mudar a sua carta para a carta portuguesa, você também faz essa equivalência. Isso é automático, isso eles fazem automaticamente, tá bom? E depois você faz esse curso para que você tenha a possibilidade de você exercer a profissão aqui em Portugal.
Bem, essas foram as perguntas que colocaram lá no vídeo, né? Nesse vídeo que eu postei sobre os alertas que eu fiz sobre o novo visto de trabalho. Acredito que eu consegui aqui sanar algumas dúvidas, mas como eu digo, né? Aqui só tem meramente intenção de informar. Busquei aqui as informações na VFS para tentar trazer o máximo de informação precisa e da fonte, né? Aqui não foi achismo, foi da fonte que eu fui buscar, ok? E aconselho que você faça o mesmo. Busque essas informações na fonte e caso ainda tenha dúvida, aí sim busque uma consultoria jurídica para que possa sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estão nessa mesma jornada como você e deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Também não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é @voandopp. Lá também a gente está colocando sempre muitas informações para que você esteja sempre atualizado. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!